Vamos falar então de cadastramento de produtos, sendo que sempre indicamos que ao assistir a videoaula do treinamento, do procedimento, esteja também aberto simultaneamente o SIDCOM para que se possa ir executando dentro do sistema os procedimentos que estamos falando, de maneira assim já ir então se habituando com as telas, com o modo de navegação e ir executando passo a passo de acordo com o que estamos informando. Lembrando também que temos, além de um procedimento no qual formatamos a maneira como a sua empresa irá utilizar determinados recursos do sistema, esse procedimento aqui, por exemplo, cadastro de produtos, ele vem a ser, em boa parte, uma réplica do que está no manual online do sistema. Porém, o manual online trata essas informações de uma maneira mais genérica e, no caso da sua empresa, nós estaremos aqui formatando recursos que a sua empresa utilizará ou não, conforme estamos vendo aqui, utilização sim ou não de determinados recursos. Então, aproveitando, já vamos comentar aqui que o que temos aqui nesta grade aqui seriam as tabelas que indicamos a necessidade de elas serem completadas antes de iniciar o cadastramento de produtos. Porque essas informações servirão de filtro, não só para uma espécie de classificação do produto, mas também para efeito de alterações posteriores, de uma forma global, como vamos ver que o sistema permite, e ainda como filtro de relatórios. Então, vamos para o sistema, também salientando que aqui temos neste atalho a ajuda do sistema, que é então o que comentamos agora, que existe dentro do próprio sistema de uma forma mais genérica, vamos dizer assim. Então, cadastro de produtos, por exemplo, que é o que vamos falar agora. Então, aqui temos alguns exemplos de inclusão e etc. O cadastro de produtos funciona exatamente para que se faça a inclusão de novos produtos, bem como a edição de dados já cadastrados, né? E, eventualmente, até poderíamos dizer, excluir um item já cadastrado, desde que este item não tenha um histórico de movimentações dentro do sistema. Porque, havendo esse histórico, então, por uma questão de integridade de dados, o SIDCOM não vai permitir que se exclua esse produto. Então, nós vamos ver algumas opções, inclusive de situação do produto, simulando depois uma inclusão. E aí vamos tratar campo a campo a que se refere cada campo, cada informação. Começando então pelas tabelas básicas, aquelas que devemos alimentar antes de começar o cadastro de produtos, vamos falar de algumas então, de acordo com o que estamos vendo aqui no procedimento, começando então por múltiplo de venda. O múltiplo de venda, ele serve para que um item que já tenhamos cadastrado no sistema
inicialmente com um controle na menor unidade possível, ou seja, nós damos entrada, vendemos, controlamos estoque, tudo por unidade aqui, por exemplo, mas também vendemos este produto em quantidades fechadas. E aqui eu saliento o quantidades fechadas porque temos dois exemplos aqui abaixo. Um seria uma caixa com 12 garrafas dessa água mineral que estamos vendo aqui. E aqui, primeiramente, teria a descrição, e aqui então temos a quantidade em si, que são 12. Que a finalidade desse múltiplos de venda é aplicarmos um percentual de desconto quando vendermos as quantidades fechadas. Como temos aqui o exemplo também, uma caixa com 24 garrafas, e aí então um desconto um pouco maior. Se não praticarmos nenhum desconto em função da quantidade, essa opção aqui não tem sentido, não se faz necessária, porque independente das quantidades, o preço unitário não mudará. Aqui sim, em função do desconto que estamos concedendo em função das quantidades. E então eu falava de quantidades fechadas, porque se vendermos, por exemplo, 18 ou 20 garrafas, o Sidcom não fará um cálculo intermediário de que esta quantidade ficou entre uma quantidade e outra, e então pegaria a faixa seguinte de desconto. Não é o caso. Realmente são quantidades fechadas, quantidades fixas, para as quais então devemos ter essa definição. Aqui, invertendo um pouco essa sequência, nós temos os grupos, onde a gente pode então criar classificações, vamos dizer assim, as quais nós vamos vincular os produtos que nós temos. Por exemplo, temos aqui um grupo alimentos, com subgrupos cereais, biscoitos, poderíamos ter aqui outros tipos, grãos, massas e por aí afora. Essas telas aqui, que são telas padrão do sistema, se precisarmos acrescentar mais subgrupos aqui, basta clicarmos no maisinho e já abre uma linha de edição para informarmos um novo subgrupo. O mesmo acontecendo para o caso de querermos acrescentar novos grupos. Sempre que incluirmos um grupo, necessariamente temos que ter pelo menos um subgrupo relativo ao grupo, associado ao grupo, porque nós não conseguimos fazer a vinculação de um produto a um grupo sem vincular também a um subgrupo. Então, nem que seja um subgrupo com o mesmo nome do grupo. Inclusive, o sistema também permite que façamos aqui edição naquilo que já está cadastrado, algum ajuste no nome, enfim, o que mudará automaticamente também na descrição que aparecerá aqui ao lado desse campo grupo. A maioria dessas telas também sempre podemos clicar aqui numa visualização para vermos o que temos já cadastrado, que é um padrão do Sidcom. Vamos dizer que, se não em todas as telas, mas em sua grande maioria, ter o recurso de sempre visualizar um relatório ou mesmo mandar direto para uma impressora. A aplicação, nem todos os segmentos, nem todas as empresas utilizam, mas viria a ser, aqui estamos com dois exemplos, institucional e consumidor, mas para darmos um exemplo mais comum, vamos supor que na área farmacêutica teríamos lá grupo medicamentos, subgrupo antibióticos ou analgésicos, por exemplo. E aqui então teríamos a aplicação, se é adulto, infantil ou a forma de consumo,
injetável, via oral e por aí afora. Então, são alguns exemplos que podemos inicialmente dar a respeito. Marcas. Aqui podemos então ter cadastradas todas as marcas que a sua empresa trabalha para fazer uma vinculação aos produtos. Diferentemente de fabricante, porque aqui vamos ter também um fabricante e que mais adiante nós vamos comentar. O fabricante ele vem do próprio cadastro de fornecedores que nós temos. No caso, havendo uma diferenciação entre os tipos de fornecedores, que podem ser um fabricante, pode ser um distribuidor, pode ser até mesmo um fornecedor de serviços. A questão é, podemos ter um fabricante com uma única marca, então nesse caso poderíamos tratar apenas por marca e não por fabricante. Mas se esse fabricante produz várias marcas diferentes, então podemos fazer ambos os controles, ter a vinculação nessa parte da tela com um fabricante e também, após, é claro, termos cadastrado as marcas aqui em cima, fazermos a vinculação aqui no campo específico marca para o produto ou produtos. O agrupamento de preços, já temos uma explicação aqui em vermelho na tela, serve para agrupar produtos com o mesmo preço, ou seja, eu tenho uma linha de wafers, por exemplo. Eu vou ter que cadastrar 10 wafers, cada um com seu respectivo sabor, mas eu posso criar um agrupamento com o mesmo nome aqui, wafers, por exemplo, e vincular todos esses cadastros de sabores de cada um deles a um mesmo agrupamento aqui no caso. O objetivo disso é, no momento que alterarmos o preço de um deles, o Sidcom pergunta se queremos alterar o preço dos demais que fazem parte do agrupamento. Também temos esse recurso no próprio gerenciamento das listas de preços, onde podemos fazer alteração por grupos, subgrupos, marcas, enfim. Mas aqui existe também este recurso de criar um agrupamento, então, para produtos com o mesmo preço. Aqui temos uma grade de cores e tamanhos, onde podemos informar, por exemplo, cores aqui, branco, cinza, preto, vermelho, tamanhos P, M, G, 1, 2, 3, 35, 36, 38, 40. Por quê? Seriam todas as cores e tamanhos possíveis de serem comercializadas no seu estabelecimento, desde que ele seja, por exemplo, do ramo de vestuário ou calçados. Então, podemos ter essa grade de cores e tamanhos. Por quê? O Sidcom tem uma opção de inclusão múltipla. Quando habilitada essa inclusão múltipla e encontrado um cadastro de cores e tamanhos, nós podemos fazer um único cadastro gerar outros tantos. No seguinte sentido, eu cadastro uma bermuda, por exemplo, em que eu trabalho com 3 cores e 3 tamanhos. Então, eu faço um único cadastramento e o sistema me pergunta da inclusão múltipla, eu assinalo as cores e tamanhos que eu tenho dessa bermuda, 3 cores e 3 tamanhos, por exemplo, o sistema então vai me gerar 9 cadastros automaticamente, já com as respectivas cores e tamanhos aqui como um complemento do nome, da descrição do produto, e também aqui na aba de dados 2, que nós vamos ver mais adiante, que apresenta esse tipo de informação, entre outras. E aqui temos uma opção de alterações globais, que seriam alterações mais abrangentes, para que não tenhamos que fazer
algum ajuste em cadastro de uma linha de produtos um por um. Então podemos pegar por nome de produto uma determinada linha, ou por NCM, por fabricante, por grupo, subgrupo, marca, enfim. Existem vários critérios para que façamos uma pesquisa e, atendida a pesquisa que fizemos, então usarmos de algum critério, algum parâmetro para aplicar uma modificação naquele grupo de produtos que resultou da pesquisa. Como, por exemplo, vinculá-los a um determinado fabricante, a uma determinada marca, a uma determinada tabela de impostos, entre outras opções. Então aqui seriam tabelas básicas voltadas para o cadastro de produtos, sendo que mais adiante veremos alguns outros cadastros que estão diretamente vinculados a produtos, porém não temos acesso a eles aqui nesta tela, e sim em telas específicas, como por exemplo cadastro de fornecedores ou fabricantes, enfim, entre outros. É um detalhamento que veremos logo adiante.